lá em 1990, quem curtia lá o seu videogamezinho de 8 bits, 16 bits, seu Nintendinho, seu Master System, seu Mega Drive, curtia também as revistinhas de games, Nossa Ação Games. Como é que você se informava sobre lançamentos, sobre dicas, sobre o que estava acontecendo? Nós tínhamos as revistinhas, Ação Games, a Super Games, a Videogames, enfim, as revistinhas. E também eu ficava esperando, pessoalmente, eu ficava esperando que tivesse algum programa na TV sobre videogames. Veja que nós estávamos numa época, obviamente, sem internet, né? Pré-internet, nada comparado. Você que cresceu aí hoje no YouTube, com toda essa plataforma aí, com produtores de conteúdo aí sobre notícias, sobre detonados, sobre gameplay de jogos, hoje está aí à vontade a produção de conteúdo, né? Mas nessa época nós éramos muito carentes dessas informações, de notícias, de fotos, de jogos, porque você não tinha acesso aos jogos como nós temos hoje na internet, né? Tanto para comprarem no Steam ou nas lojas digitais. E nós não tínhamos tanto acesso à informação, né? Eventos como a E3, tudo isso só chegaria até nós aí meses depois, né? Através de revistinhas e tudo mais. E também na TV, estamos falando na TV aberta, aí, nós estamos falando da nossa anteninha parabólica, tinha lá os nossos canais sintonizados, né, com canais abertos, as principais, né, Globo, SBT, Bandeirantes, Manchete, os principais canais ali da TV aberta, antes de uma época onde a TV por assinatura fosse mais acessível, né, com canais como Sony, Warner, mas eu lembro que de alguns programas sobre games que eu tive a oportunidade de assistir lá na infância, na pré-adolescência, e é sobre isso que nós vamos relembrar hoje aqui em nossa sessão Nostalgia. Bem-vindos, eu sou a Van e hoje vamos relembrar alguns programas sobre games na TV aberta dos anos 90. A gente, é claro, começa com as novas dicas para você ficar um craque nos jogos. Vamos começar pelo Astro Warrior do Master System. Um pouco por ordem, sequência um pouco cronológica, o primeiro programa sobre games que eu lembro de ter assistido assim, na TV aberta, lá em 1990, 1991, eram os programas patrocinados pela Tectoy, né? Porque a Tectoy, ali em 1990, chegou com tudo nessa época aí, né? Quem conheceu a era dourada da Tectoy, quando ela chegou com o Master System, depois o Mega Drive aqui no Brasil, e investiu muito, né? Então eu lembro de ter publicidade ali do Master Dicas, estamos falando do Master Dicas, que apareceu, por exemplo, eu lembro de ler nos quadrinhos da Turma da Mônica, que saiu em 1990, 1991, a Tectoy tinha anúncios nas revistinhas da Turma da Mônica, com o Master Dicas, e era muito legal porque foi a época que ali, 1991, que eu tive acesso ao Master System, né, que eu ganhei o Master System, então tinha os jogos, eram os jogos que eu, alguns, né, os poucos jogos que eu tinha acesso, a maioria estava aí nesses itens aí com dicas, né, do Master Dicas, então era bem legal de assistir, e inclusive à tarde, na saudosa, gloriosa sessão da tarde, nós tínhamos também inserções, Master Dicas, que eram comerciais curtinhos, né, mas que já mostravam algumas dicas e imagens de jogos, né, como eu disse, nós não tínhamos acesso a muitos jogos, aí quem tinha acesso a, né, os grandes centros, o acesso a grandes locadores, que tinha uma variedade maior, mas muitas vezes você só conhecia um jogo, só conseguia ver uma imagem, uma foto, um vídeo daquele jogo, e um programa como esse, Master Dicas, inclusive alguns aí apresentados na época pelo Rodrigo Faro, que virou um grande apresentador aí da TV até hoje, né? Mas ele apresentava esses quadros curtos, com algumas dicas do Master System, principalmente, né? Master Dicas, que era o grande carro-chefe de vendas lá da Tectoy, né, para criançada. E também até a Tectoy patrocinou um tempo o próprio vídeo show da Globo, veja você, né, como tinha ali uma verba para isso, que era o videogame show da Tectoy, lá com Fala Bela, com a Cissa Guimarães, todo o pessoal no auge lá do vídeo show. E aí tinha o quadro lá do Master Dicas também dentro, onde apresentava também os lançamentos para Master, Mega e
umas dicas também, entrevista com o pessoal lá que eu jogava. Então esse foi o primeiro programa sobre videogames que eu lembro de ter visto na TV aberta. O Master Dicas da Tectoy, o videogame show da Tectoy. Para a diagonal superior esquerda. Isso lhe dará um continue. Esse procedimento só pode ser usado uma vez. Fique ligado. Na sequência aí, cronológica, também, ainda a Tectoy ali em 1993, ainda lá com seu Mega Drive ali no topo de vendas, e vendendo muito ainda os consoles e cartuchos no Brasil, também investiu, só que dessa vez não na Globo, mas no SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, com um programa aos domingos, apresentado por ninguém menos que Gugu Liberato. Infelizmente ele nos deixou aí recentemente, mas ele apresentou entre maio e agosto de 1993 o Play Game, que era muito legal porque o Play Game também patrocinado pela Tectoy, então nessa época já em 1993 já era o Mega Drive, né, o grande carro-chefe ali da Tectoy, e eles usavam os jogos de uma maneira bem criativa, claro que com as limitações técnicas ali da época, mas era um game show, né? Quem assistiu aí lembra, que eram duas duplas, né, de crianças, pré-adolescentes, ali na faixa dos 10, 12 anos, que concorriam, né, como se fosse lá o Passa ou Repassa, lá, os jogos do SBT, mas era sobre games e com essas duplas aí infanto-juvenis, né, que se enfrentavam para ganhar um Mega Drive. Imagine você, naquela época, o Mega Drive era um prêmio inestimável ali para qualquer criança, sonhava em poder ganhar um Mega Drive ali, né? E os jogos também, né? Porque tudo era muito caro na época. E eles usavam, então eles conseguiram entrar. A Tectoy ali procurou lá, né, o SBT com essa ideia. E eles acabaram junto com a Tectoy conseguindo usar um sistema lá de chroma key e dos jogos, onde eles retiravam lá o personagem de um jogo, né? Eu lembro principalmente aí, acho que o mais marcante foi o Alex Kidd e Miracle World, onde as crianças lá, através de um chroma key e um efeito lá, eles tiravam o Alex Kidd e a criança gravava lá no chroma key como se estivesse jogando dentro do Alex Kidd. Isso foi feito, acho que também com Sonic e mais alguns jogos ali também que eles usaram na época, que eram os jogos de maior sucesso ali do Mega Drive, né? E tinha o Robotnik, lá o Dr. Robotnik, que aparecia também para dar uma pontuação. E aí tinha um joguinho de perguntas, era o típico game show mais voltado para as crianças. E eu gostava muito também de aparecer lá, de ver os jogos, né? Eu adorava, por exemplo, o primeiro Streets of Rage do Mega Drive, e eles apareciam lá, jogavam também para ver quem conseguia mais pontos. Era um negócio bem curtinho, né? Que era apresentado ali no domingo à tarde, programa. Inclusive o SBT reprisou não, eles colocaram na internet, tem o canal oficial do SBT lá de Throwback Tuesday, lá de memórias, onde eles colocam alguns programas lá completos, e eu acho que tem 1 ou 2 programas completos lá do Play Game. Então quem quiser relembrar pode assistir lá uma versão completa, lá com os efeitos, com os jogos todos, no canal lá do SBT aqui no YouTube, lá com Throwback Tuesday. Inclusive eu vou mostrar aqui que eu falei antes das revistinhas. Eu cheguei a me inscrever, eu achei aqui um cupom, até marquei aqui a página, deixa eu mostrar aqui para vocês, que vinha um cupomzinho na Ação Games, essa aqui é a Ação Games número 36, custava 130 mil cruzeiros, né, aqui na capa do Strider 2 para o Mega Drive, e aqui então vinha esse cupom, o novo programa de games do Gugu. Eu não sei se eu já tinha lançado, ou se isso aqui foi usado antes, mas vocês veem até que eu recortei, eu me inscrevi no Play Game, e o cupomzinho, né, pra você colocar seu endereço e nome, e nunca me chamaram, infelizmente eu não fui selecionar, mas eu imagino que os selecionados eram de São Paulo, né, que era muito mais fácil de chamar lá a criançada para gravar da cidade de São Paulo, do que levar alguém de outro estado, né? Eu não moro em São Paulo, não morava em São Paulo, então infelizmente não fui chamada aí pra brincar, não. Play Game, dar uns suquinhos lá no Chroma Key. Atenção, Renato! É 1, é 2, é 3, valendo! Vamos lá, o relógio já está marcando. Vai, Renato pulou. Pega o pássaro agora.
Cuidado pra não largar, cuidado pra não cair. Agora sim pode largar, cuidado com a água. Boa! O Renato é rápido. O Renato tá indo muito bem. Passou agora para a Marina. Marina. E aí só em 1995 que eu acabei descobrindo lá por acaso. Não me lembro bem como eu descobri. Mas você tinha, quem é da época lá da antena parabólica, vai lembrar que tinha um aparelhinho lá, vertical, horizontal. E aí tinha alguns canais pagos, né? Eu tinha só os canais abertos. Mas tinha, por exemplo, o Multishow já, da Globo, isso estamos em 1995, que era fechado, né? Você tinha que pagar lá, então mesmo na parabólica eu não assistia, o sinal era fechado, né? Até que em 1995 estreou no Multishow Star Game, um programa muito legal que era apresentado pelo Cristiano Gauda. Cristiano Gauda, que ele era um cara bem da zoeira, assim. Ele tinha uma outra vibe no programa dele, assim, ele era já de uma outra geração, né? Estamos falando em 1995, estamos chegando à geração dos 32 bits, né? A Tectoy já tinha lançado o Saturn, né? O Saturno aqui no Brasil, da Sega, e estava chegando também o PlayStation, apesar de que eu conheci acho que um pouquinho depois, mas em 95 já estava chegando o PlayStation no mercado, né? Então eu lembro que eu ficava babando lá, porque a Multishow ela liberou para fazer uma propaganda, divulgar o programa, e acho que o próprio canal do Multishow. Teve uma época ali, um período de 95 que ficou liberado o sinal do Multishow. Se eu não me engano, só na hora ali do programa, por exemplo, de alguns programas específicos, né, que o sinal abria. Eu não me lembro, acho que era numa quarta-feira, assim. Eu lembro que eu sabia o dia e o horário, quando eu descobri, né, que estava passando. E eu assistia lá, era o Star Game, que tinha, eles mostravam principalmente, era um programa de entrevistas, levaram muita gente famosa lá, né, jogadores de futebol, atores. E, inclusive eu lembro de ter visto uma entrevista lá onde apareceu o Christopher Lambert, o ator lá acho que era na época também do filme do Mortal Kombat, depois, não me lembro por que eles entrevistaram, mas ele estava no Brasil aí fazendo alguma divulgação, né, algum compromisso, e eles conseguiram entrevistar lá o Christopher Lambert. Na época era bem legal, né, que ele fazia bastante sucesso lá não só como Raiden do Mortal Kombat, mas ele tinha filmes Highlander e outros filmes ali que ele fez no início dos anos 90 também, além do próprio Mortal Kombat, lá onde vivia o Raiden, né, o deus do trovão. E daí o Star Game, mas o que eu achava mais legal, porque eu ainda tinha em 95, eu ainda tinha o Mega Drive, né, era muito caro no Brasil, nem o Sega CD eu não tive. A Tectoy lançou algumas coisas, mas era caríssimo, né? Então eu não trabalhava, ainda era muito nova na época, não tive, né, nem o Saturn, nem o Dreamcast, os 32 bits que estavam chegando no Brasil, né? E aí o Saturn, mas eles mostravam muito, né? Eles mostravam, eu lembro que eu ficava babando, porque eu só tinha lá o Mega Drive, que já era bacana, né? Mas eu já estava também ali ansiosa para ter acesso à nova geração, né? Porque você via o 3D chegando, né? Eu lembro que eles mostraram do Saturno num programa, o Panzer Dragoon lá, todas aquelas cenas dele voando num desfiladeiro lá em 3D, com texturas e tudo mais. Na época aquilo era algo inacreditável, né? Você ali, saindo dessa geração de bits, né? Ali dos 16 bits, onde era tudo ainda 2D e pixels, assim, que jogos lindos e tudo mais. Mas você aquilo era outra noção de videogame, né? Você via lá, eu lembro de ter visto os vídeos do Panzer Dragoon lá do Saturno e achava incrível, e eu não tinha acesso, né? Eu não frequentava na época videolocadoras que tivessem já esses consoles que estavam sendo lançados ali naquele ano. Então o programa Star Game ficava nisso, né? Assim, nessa briga ali, principalmente entre PlayStation e Saturn, mas era um programa bem divertido, dinâmico, assim, com piadinhas, montagens, ali uns efeitos, assim, um negócio meio Chaves, ali com efeitos, mas bem criativo, divertido, assim. E eu lembro que eu ficava babando nos jogos lá, nas imagens que apareciam lá, o Silent Hill, apareceu muita coisa lá que eu ficava só imaginando o dia que eu ia ter acesso àqueles jogos ali na minha casa, né? Hoje, graças a Deus, nós temos acesso aí. E eu acho que não sei se teve um pulo tão grande de uma geração para outra, como foi aí dos 16 bits em 2D, né, em duas dimensões, para os 32 bits com os jogos em 3D, né? Hoje a gente olha esses jogos lá em 3D ainda sem textura, assim, as câmeras, obviamente hoje parece tudo muito
arcaico, né? Mas lá em 1995, quando eu tava lá no Multishow, no horário lá, eu marcava o dia e o horário pra assistir e ficava babando lá nos joguinhos de PlayStation e Saturn no Star Game. O Star Game de hoje é um especial de Natal. Como vocês podem ver, todo o clima dessa festa maravilhosa está presente no programa. Nos cenários, na minha alma, é uma festa natalina. E hoje, os melhores jogos do ano para cada sistema, mais uma matéria com as confusões do Star Game. E para começar, você já fica com as brigas entre os 32 bits. Tchau, tchau!